Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Formoso, glorioso, majestoso, imutável, Jeová Jireh, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Senhor, convidamos-lhe para o lugar de primazia neste devocional e pedimos que o Senhor venha se revelar a nós. Estamos ansiosos para aprendermos mais de Ti e contigo. Pai, com clareza, profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida, fala conosco. Dê-nos sabedoria, discernimento, entendimento, compreensão, percepção, sensibilidade, inteligência. Senhor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e ministra no mais profundo do nosso secreto. Nós estamos aqui porque somos dependentes de Ti e precisamos aprender mais sobre Ti. Ah, Jesus, toda a terra Te louva e Te adora. E em nome de Jesus, nós também Te adoramos e oramos. Amém. Vamos iniciar o nosso devocional? O devocional de hoje será um pouquinho diferente. Eu não vou colocar o som da minha voz no vídeo que eu vou mostrar, porque eu estou chorando, me debulhando em lágrimas. E falo completamente como aquelas pessoas que choram e tentam falar, não sai nada. E se sai alguma coisa, sai com um monte de fungado. Mas eu fiquei tão radiante e ainda estou. Por este dia, por esta segunda-feira, dia 23 de março. Veja bem, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 1, alguns versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Vamos somente até aqui. Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo. Aqui é onde eu moro e é a varanda da minha frente que dá para a laje de uma vizinha. Veja bem. Olha o tamanho da chuva. E ela veio do lado da central do Brasil. Esse lado das arvorezinhas, não desse lado, ela veio do lado de lá, dos prédios. Consegue ver que aqui no meio tem um vão? Veja, está chovendo muito
e muito forte. Olha, vocês me desculpem, mas eu vou botar a minha voz. Vocês me desculpem, tá? Porque quando eu vejo as coisas de Deus, muitas das vezes eu fico extremamente empolgada. Ai, Jesus, como tu é perfeito, Pai. Como tu é perfeito, Deus. Mesmo no dia de chuva, o sol ainda brilha. A luz do Senhor ainda resplandece. Que coisa mais linda, Jesus. Muito obrigada. E era muito forte a chuva. Ela estava muito forte. E eu achei interessante, porque da vez que eu vejo esse vídeo, eu me emociono, porque a chuva estava forte, espalhada no Rio de Janeiro todo, na região onde eu moro. E eu olhei para o sol e ele estava lá. Nenhuma nuvem tocava nele. E ele estava lá resplandecendo, brilhando. E trazendo luz em meio a toda escuridão que se ocasionou naquele momento. E aquela nuvem, ali o Espírito Santo de Deus começou a ministrar tão fortemente em meu coração. Então, ele disse para mim assim: você tá vendo? Você viu a nuvem chegar, você viu o céu escurecer, você até supôs vai chover. E começou a chover, mas o sol continuou brilhando. Nenhuma nuvem encobriu o brilho do sol. Assim é na sua e na vida de todos nessa terra. Tem os dias nublados, tem os dias chuvosos, tem os dias onde que a chuva vem num momento repentino e ela vem forte, mas ela passa. Ela passa e depois da chuva vem surpresas. Enquanto estava chovendo, eu não gravei o momento em que falei, mas eu disse: Senhor, agora eu espero um lindo arco-íris. Eu espero que tu coloque um lindo arco-íris. E eu vim me sentar no meu sofá. Levantei mais uma vez, porque ela aumentou, mas o sol continuou lá brilhando lindamente e forte, forte.
E eu fiquei olhando e pensando. Nada pode esconder o brilho do Senhor. Nenhuma luta, nenhuma tristeza, nenhum problema, nenhum desafio. Nada pode esconder o brilho do Senhor. Assim tem que ser na minha e na sua vida. Haverá dias difíceis. Haverá momentos em que você e eu estaremos prestes a desistir. Mas o Senhor diz: aguenta só mais um pouquinho. Eu não te dou nada mais e nem nada menos do que você pode suportar. Tudo é para a glória de Deus. Vai passar, e você vai glorificar o nome do Senhor. Vai chegar um arco-íris na sua vida. Você vai se surpreender. Eu falei toda empolgada, sabendo do poder e autoridade de Deus, mas com toda sinceridade, eu não esperava que Ele fosse fazer um lindo arco-íris. E aí eu me pego novamente lembrando de Efésios capítulo 3, versículo 20, onde que diz que o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que eu e você pedimos e pensamos. Sabe, esse dia foi o mesmo dia em que falamos a primeira vez sobre a lâmpada. Foi o primeiro dia em que falamos sobre o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra, Senhor. E naquele dia eu tinha duas opções de devocionais. E eu falei: e agora? E então o Senhor ministrou fortemente em meu coração. E quando vim fazer o devocional, Ele quem direcionou e disse: é o da lâmpada. Amém? Será o da lâmpada. Amanhã, eu empolgada, disse para vocês na segunda-feira. Então amanhã, na terça-feira, falaremos sobre a chuva que teve. Eu estava extremamente empolgada para falar com vocês sobre esta bendita chuva. E então o Espírito Santo falou para mim assim: quem disse? E eu falei: não, e agora? Mas se não é, e é o quê? Ué, e agora? Fiquei curiosa. Pois bem, e novamente, ao dormir, o Espírito Santo ministrou o devocional que foi ministrado ontem, que fala sobre as lamparinas acesas. E como Deus é perfeito, hoje estamos falando sobre luz nos dias escuros. E você já percebeu que estamos falando sobre luz pelo terceiro dia? Pois é. E o Senhor está ministrando em minha vida, mas eu tenho plena certeza de que está na sua também. Porque o Senhor nunca deixa uma palavra voltar vazia sem que antes ela faça o que apraz a vontade dele. Então, aqui estou eu para mostrar para vocês
E para dizer para vocês que após a chuva forte, o vento forte, os pingos grossos, a chuva grossa que molha, que assusta, e mesmo no meio dessa chuva ainda há um sol brilhando. Pode ser que você e eu não vejamos, pode ser que a nuvem tenha encoberto, ficou tão escuro, ficou tão difícil a situação que você simplesmente acha que não vai dar conta. Mas você vai, porque quem te capacita é o Deus que disse: haja luz. E Ele pode, com uma palavra, ordenar que haja luz e que a luz se infiltre através da nuvem e chegue até você e você encontre o caminho. Ele te direciona, te orienta, te capacita, te fortalece. Ele te diz: não tema o dia chuvoso. Olha, eu continuo aqui, continuo do seu lado, mesmo no dia chuvoso. Então tenha calma, vai dar tudo certo. E após este nevoeiro, esta chuva, esta dificuldade, eu vou te dar de presente coisas que você nunca imaginou ou me pediu. Veja. Jesus, olha para isso! Olha, gente! E aqui já é a porta da minha casa, a entrada. Olha como a luz do arco-íris está linda. E eu estou completamente emocionada. Sabe por quê? Porque enquanto eu estava aqui, eu vou virar a câmera e vocês vão ver. Eu vou virar a câmera não. Eu vou virar o telefone e vocês vão ver. Tem esse lado aqui dos matinhos, mas tem o lado de onde a chuva está vindo. A chuva está vindo aqui deste lado da Central do Brasil. Esse prédio aqui no meio, deixa eu ver se eu consigo marcar para que vocês entendam o que estou falando. Só um momentinho. Vou botar de azul mesmo. Esse prédio aqui é o Correio Central. E a chuva, ela veio daqui. E então, enquanto eu estava no meu sofá, eu havia já dito, já falado que, Senhor, então, eu não sei se vocês chegaram a entender, eu não sei nem onde foi que eu parei, mas eu estou explicando que a chuva veio daqui deste lado de cá, ela veio, vamos ver aqui, aqui em frente, esse prédio grande aqui é o prédio dos Correios e a chuva veio desse lado de cá. E nesse lado de cá, o arco-íris está escondidinho aqui. Eu não vi, mas veja, aqui, como eu disse para vocês, é a porta da minha casa, a entrada. E este lado aqui é a varanda de cima. É a varanda aqui da minha porta da sala.
Então estava eu toda empolgada, olhando e filmando tudo. Inclusive esse arco-íris tem até um reflexo, um arco-íris duplo. E estava filmando a chuva e empolgadamente disse: Senhor, agora eu espero o arco-íris. E então vim me sentar na sala. Depois de um tempo, passou um tempo, o Espírito Santo de Deus disse: vai lá, o arco-íris já está lá. Aí eu pensei: ah, gente, isso deve ser coisa da minha cabeça. Essa voz deve ser um sentimento de empolgação que eu estou por causa da chuva. E a voz disse novamente: você acha? Eu falei: deve ser empolgação, porque eu fiquei muito empolgada por conta da chuva. E então ele disse: mas vai lá ver, você não pediu um arco-íris? Eu falei: eu pedi, mas vai lá, você não vai se decepcionar. Então eu fui lá na minha varanda. E eu cheguei lá, olhei assim de um lado, olhei para o outro, não vi o arco-íris. Eu esperava que o arco-íris estivesse na minha frente e não estava. Então o Espírito Santo de Deus disse para mim: olha para o lado. Eu olhei e falei: não estou vendo nada, é coisa da minha cabeça, puxa vida. Aí ele: não, olha mais para o lado. Então quando eu olhei mais para o lado, eu vi somente, deixa eu marcar aqui para vocês, eu vi somente essa ponta aqui do arco-íris. Essa ponta aqui do arco-íris dá para ver da minha varanda. Então eu entrei praticamente em pânico, porque eu fiquei tão animada, empolgada, que eu comecei a gritar: amor, vamos ver o arco-íris, olha lá o arco-íris, olha. E eu fiquei muito empolgada, chamando meu marido para ver o arco-íris. Ele: como assim? Não tô vendo nada. Eu falei: mas o Espírito Santo disse que tá ali. Eu vi a pontinha do arco-íris e eu desci e comecei a chorar. Porque, gente, olha só que coisa mais linda. Quando começou a chover, eu falei assim: ô Jesus, agora eu espero o arco-íris. E então, meu Deus, eu tava lá no sofá, sentadinha, e o Espírito Santo começou a me incomodar. Começou a falar pra mim: vai lá ver, o arco-íris já está lá. E eu falei assim: isso é voz da minha cabeça. Aí começou a me incomodar cada vez mais forte. E começou a ficar suave o incômodo. Então, eu falei: eu vou levantar pra ver. Aí levantei e fui ver. Lá pela outra parte da minha varanda, essa é a minha porta de entrada, não dava pra ver. Aí eu falei assim: foi só um sentimento bom. Aí ele vai mais pra frente e olha pro lado. Aí eu falei: vai pra que lado? Aí quando eu olhei, ele falou: se inclina mais um pouquinho, olha pro outro lado. Eu comecei a agradecer a Deus, porque passou 2 passarinhos cantando alegre. Então ele me mostrou esse lindo arco-íris. Ai, Jesus. Ele me mostrou o lindo arco-íris e disse para eu descer aqui para a porta para poder vê-lo melhor. E olha como ele está forte. Olha como ele está tão lindo. Olha isso. Que maravilha. Que maravilha
Este Deus é tremendo. Ele é fiel. Então, eu desci e comecei a filmar. E fico emocionada até hoje porque o que o Espírito Santo ministrou em mim foi tão maravilhoso. E ele ainda me disse: compartilha, porque precisam ouvir e ver a maravilha de Deus, e que Ele é imutável e que Ele ainda é o mesmo Deus, e que operando Ele, quem pode lhe deter, ordenando Ele, quem pode lhe deter, não vai ser uma chuva, não vai ser um momento difícil, não vai ser uma dificuldade, não vai ser uma enfermidade, não vai ser um não que você recebeu, que será para toda a vida, que será para sempre. Os planos de Deus são perfeitos. O momento que Ele tem para mim e para ti vai chegar. A bênção que Ele tem para mim e para ti vai chegar. E tudo neste mundo é passageiro. A chuva vem, as angústias, a tristeza, a dor, das dilacerações no nosso dia a dia acontecem. E as nuvens podem até encobrir o sol e tentar, mas não conseguem apagar a luz de Cristo. E ela brilha no meu coração e no seu também. Então, mesmo nos dias chuvosos, mesmo nos dias difíceis, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu vou te louvar, eu vou te adorar, eu vou te exaltar, porque eu sei que tu estás comigo. E o Senhor nos direciona para o arco-íris, para o dia em que Ele virá e nos arrebatará e nos levará para morar com Ele. Este dia está muito perto de chegar. E eu e você temos que estar como as 5 virgens prudentes, porque o dia do arco-íris chegar está próximo. Está muito próximo. E eu e você precisamos estar vigilantes, porque o Senhor vem, é um fato. Ele vem. E está chegando a hora. Eu espero que você esteja sendo ministrado no mais profundo do teu secreto sobre este devocional. E que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz, a alegria, a harmonia com Ele. Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Que o Senhor te abençoe.